Hoje, relembraremos a história da ferrovia no Brasil, em particular, a história da ferrovia em São Paulo. Como foi a construção da ferrovia? Por que ela rompeu divisas e praticamente se encontra por todo o estado? Como era trabalhar na ferrovia e como era viajar de trem? Em 1854, foi concluído o primeiro trecho da ferrovia no Brasil. Ele continha 14,5 km de estrada de ferro que ligavam duas localidades no Rio de Janeiro. Este fato aconteceu 24 anos após a construção histórica da primeira ferrovia na Inglaterra, pioneira no mundo em ferrovias. A partir deste momento, o Império investiu vultuosos recursos em audaciosos projetos ferroviários, para ligar a capital do Império, que à época era o Rio de Janeiro, as províncias de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia. Nesta época, a Revolução Industrial se expandia pela Europa e Estados Unidos, impulsionando novas técnicas para o transporte marítimo e terrestre. Em especial no Brasil, a produção de açúcar e consequente economia açucareira estavam em decadência, abrindo espaço para novos produtos agrícolas como o café, cuja produção cresceu rapidamente e precisava ser escoada das fazendas para o mercado consumidor. Com isso, a tímida ferrovia de menos de 15 atingiu mais de 30.000 quilômetros em menos de 80 anos. Todo esse crescimento, que aconteceu para facilitar o escoamento do café, foi por ação da iniciativa privada, mas com empréstimos e redução de juros oferecido pelo Estado. Para a construção da ferrovia, era necessário romper algumas barreiras, como padrões de serras, rios e florestas. A ferrovia Santos a Jundiaí, por exemplo, teve de atravessar a Serra do Mar, região de altos relevos e florestas, para ligar o Porto de Santos ao interior de São Paulo. Isso aconteceu em 1860. O tremendo impacto ambiental que sua construção causou dificilmente seria aceito nos dias de hoje. Outro grande impacto que marcaria a história da ferrovia foi o uso do carvão vegetal como combustível, acontecimento que causou intenso desmatamento por volta de 1940. Quando o carvão mineral foi destinado à Segunda Guerra Mundial. Foi com a expansão do café de exportação que também construímos portos, armazéns, transportes urbanos e melhoramos a estrutura da ferrovia e de nossas cidades. O café passou de terceiro colocado na pauta de exportação para primeiro, desbancando o açúcar e o algodão e criando uma nova classe empresarial, que adquiriu novas terras e mão de obra. Mas a sua produção encontrou alguns obstáculos, pois em 1831 o Império já havia proibido o tráfico internacional de negros, o que diminuiu a mão de obra para trabalhar a terra. Pensando nisso, o fazendeiro senador Vergueiro, em 1845, apresentou uma emenda que dava dinheiro para a importação de colonos, principalmente europeus, que trabalhariam nas lavouras. Esta foi a época representada pelos barões do café. Com esta grande produção, foi necessário expandir as ferrovias. Isto para substituir o transporte feito em lombos de mulas, que encareceria e tornaria o processo mais lento. Neste período, 18 ferrovias foram construídas, como por exemplo a Estrada de Ferro Araraquara, que em 1895 ligou Araraquara a Ribeirãozinho, atual Taquaritinga. Esta ferrovia atendeu ao escoamento da produção de café desta região, que já registrava 18% da produção do estado de São Paulo, e em 1952 alcançou divisa com o Mato Grosso. A Estrada de Ferro São Paulo Railway foi a primeira construída totalmente em terras paulistas e de propriedade privada, ligava o Porto de Santos a Jundiaí. A Companhia Paulista de Estradas de Ferro foi quem, em conjunto com várias ferrovias, deu forma à rede ferroviária rumo ao interior, visando as divisas com o Mato Grosso e Minas Gerais.
Em 1870 foram construídas as estradas de ferro Ituana e Sorocabana. Essas se uniram para competir com a Companhia Paulista, porém, por não possuir uma grande produção de café, não conseguiram superá-la. No início dos anos 60, a estrada de ferro Sorocabana possuía 2.016 quilômetros, partindo da estação Júlio Prestes até Presidente Prudente, e nesta via passava por Rubião Júnior. A chegada da ferrovia no município de Botucatu foi um marco na história da cidade, pois criava uma ligação com o Porto de Santos e do Porto de Santos para o mundo, o que facilitava a exportação do café produzido em nossa região. Como foi a chegada da ferrovia em Botucatu? Naquela época a ferrovia começou a se modernizar, a Sorocabana começou a trocar as Marias Fumaça por máquinas mais possantes, a diesel elétrica. E a diesel elétrica num traçado antigo daquele cheio de curva, não ia conseguir ter bons resultados. Aí a Sorocabana então resolveu fazer um novo traçado, diminuindo as curvas, pondo mais reta. E nisso teve que... Dois obstáculos pela frente que eles tiveram foi a construção de 2 túneis ferroviários, que começou em julho de 1945 e em novembro de 1951 estava sendo inaugurado com o primeiro trem de passageiros saindo de São Paulo da estação Júlio Prestes às 10 horas da manhã e chegando aqui na estação de Botucatu às 14 horas e 58 minutos. Exatamente faltando 2 minutos para 3 horas da tarde. E com esse trem de passageiro foi inaugurado um novo traçado da Sorocabana. Em 1971, a malha ferroviária paulista passa a pertencer à FEPASA, contendo mais de 17 mil funcionários. A sua construção, manutenção e funcionamento gerou e empregou muitos funcionários. Porém, como era trabalhar na malha ferroviária? Quais eram as principais dificuldades? Quais eram os principais produtos que se transportavam pelo trem? Como maquinista, eu trabalhei uma base de 22 a 23 anos. A máquina a vapor, quando eu entrei, antes eu era telegrafista. 11 anos, telegrafista. Aí depois, no fim, eu não quis mais, então eu fiz exame para ajudante maquinista, passei, fazendo estágio de locomotiva a vapor, que tinha poucas locomotivas, já estava no fim já da vida delas aqui. Para trabalhar na linha, mesmo puxando trem, eu fiquei 12 anos, efetivo no Passageiros. O resto eu trabalhei no trem de carga. Nós fazíamos a viagem daqui de Botucatu, era a nossa sede. Daqui a São Paulo, até a estação Júlio Prestes com passageiro, e com carga daqui na Barra Funda. E daqui para cima nós fazia daqui Ourinhos ou Assis, no máximo. O passageiro era direto para Assis. E o ramal de Bauru, que hoje não existe passageiro mais, mas nós fazia o passageiro também e carga. E aquele tempo tinha muito trem correndo. Corria na noite, quando eu era telegrafista, nós passava na minha mão, no caso, durante a noite, 12 horas de serviço. Passava uma base de 32 a 36 trens. Os trens de passageiro, a estação sempre lotada de passageiros. Chegava Botucatu, Ourinhos, Avaré, Iperó, que já pegava o pessoal que ia trabalhar em São Paulo, Iperó, Sorocaba, então nem se fala. A dificuldade que era necessário você aprender o quanto mais antes, estar na linha, era o traçado da linha. Esse era o que se tinha que conhecer com a palma da sua mão. O tranco, diz o outro. O trem tem que parar sem o passageiro perceber e você sai sem ele perceber. Quando ele vê, o trem tá saindo. E eu, graças a Deus, isso aí eu fui elogiado para isso aí. Parava sem nego saber e saía sem o cara saber. Milho, a granel, tudo que fosse a granel tinha também, como tem hoje. Mas madeira serrada, gado, café tinha aqui em Rubião, tinha em Agudos, tinha em vários lugares, tinha o IBC, chamava. IBC era só café. Depois que começou a mudar, começou a trazer arroz, açúcar, já o café foi baqueando, mas transportava. Devia pegar uma trem inteira de café. Tem gaiolas de porco naquela época, gaiolas de abacaxi, de banana, tinha todas essas coisas. Infelizmente, hoje em dia não tem mais nada. Atualmente, a população brasileira se utiliza de ônibus e carros de passageiro para o seu deslocamento. Mas aqui no Brasil, nós já utilizamos muito o transporte de passageiro pelo trem. Como era viajar de trem?
Era muito bom, você tinha espaço, o vagão do trem era como um grande ônibus, então você não tinha esse aperto entre os bancos, era bem mais espaçoso. Então, para daqui a São Paulo, eu me lembro que demorava 6 horas e pouco. Era demorado. O Brasil foi afetado diretamente pela crise de 1929, pois os Estados Unidos era o maior comprador da nossa produção. Para contornar os problemas, o governo comprou e queimou toneladas de café e investiu no setor industrial. Após a crise de 1929, começou um intenso declínio da estrutura ferroviária. Alguns fatores foram responsáveis, como a industrialização, as mudanças no setor agrícola, a falta de manutenção e modernização e também a concorrência com as rodovias. Foi neste tempo que as ferrovias foram encampadas pelo Estado, cortando os ramais ociosos e também diminuindo a quantidade de trabalhadores. A nível federal, foi criada em 1957 a Rede Ferroviária Federal S.A., que era a junção de 17 ferrovias. Dessas, 3 eram pertencentes ou passavam pelo território paulista: a Estrada de Ferro Central do Brasil, a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí e a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Em 1960, a ferrovia no estado de São Paulo já se encontrava depurada. Neste momento, algumas ferrovias eram privatizadas, como a Companhia Paulista. Isso tudo aconteceu porque o Brasil começou a investir em rodovias. Com esta nova proposta automobilística, o número de vagões de passageiros e locomotivas produzidos caiu excessivamente, tendo um aumento na produção de vagões de carga. Porém, este aumento era insignificante comparado à produção de caminhões. Assim, em 1961, com a crise gerada, o Estado passa a tomar conta de todas as companhias férreas, e então é criada a empresa que assumiria a ferrovia em São Paulo, a FEPASA. Com o surgimento da FEPASA, há um aumento no transporte de cargas. No entanto, há uma grande redução no número de funcionários, quilômetros de vias, locomotivas e vagões de passageiros. A história da ferrovia passa também pela privatização. Como se deu esse processo? Havia alguma promessa? Como os trabalhadores foram tratados durante a transição? A privatização gerou o sucateamento da malha ferroviária? Bom, primeiro, promessa não tinha nenhuma. Na realidade, a privatização da malha ferroviária foi passado pelo governo federal mediante um aporte de 3 bilhões 600 milhões de reais para o estado de São Paulo com amortização de dívida. Foi gerada entre todas as estatais acabaram provocando em relação. O tratamento não foi digno. O tratamento com o ferroviário foi desonesto, foi criminoso, foi maquiavélico. Todos os planos que criaram de resolução dos problemas da família ferroviária, do ferroviário de uma maneira geral, foram programas voltados basicamente para a sua destruição. Sua destruição física, moral e também familiar. Eles erroneamente falam, é propalado pela mídia, inclusive pela própria cultura, que é sucata. E não é. O material ferroviário é sucatado. Ele está gasto em função do uso. Não que ele perdeu a finalidade. Atualmente, a ferrovia é utilizada principalmente para transporte de cargas. Os trens de passageiros e estações se encontram sucatados, esperando reformas e valorização histórica e cultural. Tem dia que você deita na cama, você fecha o olho, você faz a viagem daqui a Assis, daqui a São Paulo. No dia eu peguei uma reportagem, você até chora de ver. O que tem de vagões jogados, locomotivas jogadas, estações tudo abandonadas, tudo. Aí foi acabando e é o que está hoje aí, tudo perdido aí. Venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando